Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez junto com o Senhor e como igreja reunida em tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu estás sempre conosco, Pai. Seja qual for a circunstância, a situação, nós nunca estamos sozinhos, Pai. Mas o Senhor está sempre presente, nos sustentando, cuidando de nós, nos dirigindo, ouvindo as nossas orações, Pai, recebendo cada oração nossa, Deus, e nos dando, Pai, uma resposta conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, nessa manhã, Deus querido, nós queremos nos render ao Senhor, nós queremos, ó Deus, te adorar, Pai. E também, Senhor, nós estamos aqui para ouvirmos a voz do Senhor falando ao nosso coração, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor deixou a Bíblia para nós. Nós te louvamos porque o Senhor também enviou o seu Santo Espírito para nos ensinar, Deus, a sua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nessa manhã, Deus querido, eu entrego a minha vida em suas mãos, Deus. Que eu seja um instrumento usado pelo Senhor e para a glória do Senhor. Como disse a canção que nós acabamos de cantar, Deus, nós só podemos dizer a Ti, Deus, quão fraco nós somos, Pai. Mas o Senhor é forte, Deus, é mais forte do que tudo, Senhor. E quem está conosco é o Senhor. Por isso nós, no nome do Senhor Jesus, todos nós que estamos aqui com lutas e dificuldades, nós aquietamos o nosso coração na Tua presença e depositamos a nossa confiança inteiramente no Senhor, Pai. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. É no nome do nosso Senhor e Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aprove ao Senhor que eu desse continuidade à mensagem. Nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre o real significado do Natal. Nós vamos usar o mesmo texto, João, o capítulo 1, por favor, pode abrir sua Bíblia. E nós vamos ler do versículo 1, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Muito bem. João, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Muito bem, até aí. No domingo passado, usando esse mesmo texto, nós vimos sobre quem é o Jesus que nós celebramos no Natal. E nós vimos, usando esse texto de João, a começar pelo versículo 14, nós vimos quem João diz que Jesus é. E nós vimos que João disse que Jesus é eterno, que ele é Deus, que ele é o Criador de todas as coisas e que ele é a verdadeira vida que há no homem.
Hoje, como eu já falei, nós vamos conversar um pouco sobre o real significado do Natal. O que o Natal realmente quer dizer? O que ele representa para nós? E nós também vamos começar com o versículo 14. Então, aqui no versículo 14, que eu vou ler novamente, João disse o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Só até aí no versículo 14. Então, João, depois de falar quem é Jesus, depois de dizer que ele é Deus, que ele é o Criador de todas as coisas e que ele é a verdadeira vida, João vem dizer: e ele se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, eu lembro que no domingo passado eu disse que, estudando esse texto, eu o via como uma música. E pensando em casa, eu me lembrei também, eu acho que o nome do exame é eletrocardiograma, aquele que tem uns risquinhos assim, eu acho que é esse o nome. Por quê? Eu li esse texto e o vi dessa forma. Vamos pegar, no caso, como uma melodia. João vem dizendo que Jesus é Deus, que ele é o Criador, que ele é a verdadeira vida. E aí parece que todos os tambores começam a rugir, a bater, a bateria começa a tocar bem forte. E aí ele chega e diz assim: e ele se fez carne, e ele habitou entre nós. Então, João, para mim, quando eu leio esse versículo, esse texto, é como se ele dissesse assim: sabe Deus? Sabe o Criador de todas as coisas? Sabe a fonte da vida? Sabe o que ele fez? Ele se tornou um ser humano como nós. E ele veio habitar entre nós. Então, para mim, nesse versículo, os tambores começam a rugir. E o que nós vamos ver hoje é o real significado do Natal. E o que nós vamos ver hoje é o que João quis dizer e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 23, e nós vamos ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós significa Deus conosco através de Jesus. Mateus 1, a partir do versículo 18. Diz assim o texto: foi assim o nascimento de Jesus Cristo, ou seja, foi assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, de anular o casamento, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A virgem ficará grávida. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Verbo divino se transformou ou assumiu a forma de um homem, e o nome deste homem, deste Verbo que se fez homem, é Jesus. E Mateus está explicando para nós, vamos colocar assim, o que significa e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que quando Jesus, o Verbo, se fez homem, quando ele nasceu do ventre de Maria, que o Espírito Santo colocou lá, Deus veio habitar conosco. Deus veio até nós. E é isso que nós vamos ver hoje.
a começar nesse primeiro ponto. O que significa Deus conosco através de Jesus? E pensando nisso, pela graça de Deus, eu coloquei duas coisas. A primeira delas é que Deus não abandonou o ser humano. Há alguns que dizem que Deus criou todas as coisas e depois entregou o homem a si mesmo. Mas o texto nos diz que Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, e o nome dele é Emanuel, na pessoa de Jesus, e significa, ele veio habitar conosco, Deus conosco. Então Deus não abandonou o ser humano. No jardim do Éden, o homem virou as costas para Deus. E a gente vê até os nossos dias que o homem continua virado de costas para Deus, rejeitando a Deus. Mas Deus não abandonou o ser humano. Deus não o deixou aqui só, à sua própria sorte, aos seus próprios cuidados, vivendo conforme seu próprio poder. Não, Deus veio buscar o homem. Deus veio atrás do ser humano. E ele fez isso através do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai ver em Lucas capítulo 19, versículo 10, o próprio Cristo, o próprio Jesus falando sobre isso. Lucas 19, versículo 10. Jesus disse o seguinte, falando sobre ele mesmo: pois o Filho do Homem veio, ou seja, ele veio do céu para buscar e salvar o que estava perdido. Deus não nos abandonou. Deus não se esquece de nós. E a evidência, a prova disso, foi que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. João 3,16, a maioria dos que estão aqui nesta manhã sabem o que diz em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Romanos 8,32 diz que Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes, ou seja, mas, ou ao invés disso, ele o entregou por todos nós. Deus não abandonou o ser humano, mas Deus veio habitar conosco. Ele veio atrás de nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus conosco significa outra coisa também, que é livre acesso a Deus através de Jesus. Antigamente, nesse tempo aqui, desses escritores da Bíblia, os judeus, quando eles iam adorar a Deus, eles iam ao templo, que fica lá em Jerusalém. Ficava lá em Jerusalém, que agora não tem mais, né? E o templo ficava lá, e os judeus iam adorar a Deus lá. E nesse templo, no templo, existiam 2 lugares especiais, que é o santo lugar e o santo dos santos. Antes de chegar no santo dos santos, existia um véu, uma cortina que separava esses 2 ambientes. No santo dos santos, existia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus junto com o seu povo. A Arca da Aliança significava isso, que Deus estava lá com o seu povo. Só que as únicas pessoas que podiam entrar nesses 2 lugares eram, no santo lugar, os sacerdotes. No santo dos santos, depois da cortina que fazia a separação entre os 2 lugares, só o sumo sacerdote, que era um. E ele só poderia entrar lá, onde estava a arca que representava a presença de Deus, uma vez ao ano. Isso significava o quê?
O povo não podia jamais entrar ali, era restritamente proibido que o povo, qualquer um, fora o sacerdote, e no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, era proibido que eles entrassem lá. E isso significa, ou representa, que o acesso a Deus era ainda restrito. Ele só poderia ser feito pelo povo que queria adorar a Deus através dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Quando Jesus vem, o que João está dizendo para nós, o que Mateus está dizendo para nós, usando o texto de Isaías, é que Jesus rompeu com isso. Isso acabou. Através de Jesus não existe mais separação entre o ser humano e Deus. Porque Jesus agora dá livre acesso a Deus. Através de Jesus, qualquer ser humano tem acesso direto ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, ou seja, a presença de Deus. E nós vamos ver isso em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Mateus 27, 50 e 51. Aqui, esse texto está falando sobre a crucificação de Jesus, tá? Aí diz assim, depois de ter bradado, está falando de Jesus aqui, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, ou seja, naquele exato momento em que ele morre na cruz do Calvário por nós, por todo ser humano, o que acontece? O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Que véu é esse? É o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, onde ficava a arca, que representa a presença do Senhor. O véu dizia, todos não têm ainda acesso à presença de Deus, a não ser por meio dos sacerdotes. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu que fazia separação entre os homens e Deus, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, foi tirado de lá. Como que esse véu foi rasgado? De baixo para cima? Não, a Bíblia diz de cima para baixo. Porque isso quer dizer que quem fez isso foi o próprio Deus, através de Jesus. Quem tirou a parede que separava o homem de Deus foi o próprio Deus, não foi o homem. Não foi o ser humano. Deus fez isso através do Filho dele, que se fez carne, habitou entre nós, viveu aqui entre nós e entregou a sua vida na cruz do Calvário por todos nós. Então agora, através de Jesus, todo e qualquer ser humano na face dessa terra pode entrar na presença de Deus sem impedimento nenhum. Nós não precisamos mais, por causa de Jesus, de um homem que nos leve até lá, de outro ser humano como nós, que nos dê acesso a Deus. Agora, através de Jesus, nós podemos chegar lá livremente. E é diante de Deus, não numa salinha para alguém levar nossa oração, nossa palavra até Deus, nossa vida até Deus. Não, é acesso direto. E Hebreus diz isso. Hebreus 10, 19 diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ele está fazendo referência àquela sala lá no templo onde ficava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Ou, em nossos dias, a gente pode ler assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Hebreus 7, 25, ele diz também que por meio de Jesus nós nos aproximamos de Deus. Então, Deus conosco em Jesus Cristo significa isso, que Deus veio nos buscar e não nos abandonou, e Jesus é essa prova, é a evidência disso. Significa também que por causa de Jesus nós temos livre acesso a Deus. Este é o real significado do Natal, ou o significado real do Natal. É Deus vindo até nós para nos salvar, e agora a gente podendo ir até Ele sem impedimento algum. Mas também o Verbo se fez carne e habitou entre nós, significa que a graça, o favor de Deus veio até nós
através do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 1, onde nós estamos estudando, o versículo 14 e o versículo 17, João diz isso. Ele disse assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O versículo 17, ele diz que a graça veio até nós por meio de Jesus Cristo. Graça significa o favor de Deus. Significa a bondade, a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus até nós e em nosso favor, mesmo sem nós merecermos. Mas Ele fez isso. Jesus trouxe isso para nós, Ele trouxe o favor de Deus. Deus se tornou favorável a nós. Deus está do nosso lado. Deus está conosco. Isso é a graça de Deus na nossa vida através do Senhor Jesus. Romanos, vamos lá abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. O versículo 31, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo que Deus é por nós. Que Deus se tornou, por causa de Jesus Cristo, favorável a nós. Ele está a nosso favor. Ele trabalha por nós. Ele está agindo em nosso favor. Romanos 5, versículo 1 e versículo 11, Paulo diz que por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. No versículo 11, ele diz que mediante ou por meio do Senhor Jesus Cristo, nós agora fomos reconciliados com Deus. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, estávamos completamente separados dele, não tínhamos acesso à sua presença, não podíamos ter. Mas quando Jesus veio, Ele trouxe a graça junto com Ele, o favor de Deus por nós junto com Ele. E ao invés de sermos inimigos, Jesus fez a nossa reconciliação com Deus. Ele trouxe a paz entre nós e Deus. E mais ainda, João capítulo 15, versículo 15... Jesus disse o seguinte sobre os seus servos, sobre aqueles que creem nele. Ele disse: já não os chamo de servos, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. De inimigos, passamos a servos e de servos a amigos de Deus. Isso é muito bom. Quem tem amigos sabe um pouco o que é isso. O amigo está com você, o amigo te ajuda, o amigo está disponível a você. Imagina ter Deus como seu amigo. Não existe nada melhor do que isso. E o Natal significa isso. Deus é nosso amigo. A graça dele está sobre a nossa vida. Deus está conosco. Ele é um Deus bondoso e a sua bondade, a sua graça veio até nós através do Senhor Jesus. Uma outra coisa, o terceiro ponto, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, significa que a verdade veio até nós através de Jesus. Versículo 14 também, de João capítulo 1. Diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, como nós acabamos de ver, o favor de Deus sobre a nossa vida, e cheio de verdade. O versículo 17, a parte B, diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que significa isso? Quando João estava escrevendo o seu evangelho, nós vimos isso no domingo passado, ele declarou no final do evangelho, no capítulo 20, o versículo 31, qual o propósito dele ao escrever o evangelho. E era de que nós soubéssemos quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus e que ele é a vida eterna também. Então, João queria que o seu leitor soubesse quem é Jesus. E aí ele começou já com esse ponto: Jesus é Deus, Jesus é eterno, Jesus é o Criador, Jesus é a verdadeira vida. Ele diz, lá no capítulo 1, versículo 10 e 11, que Jesus veio, mas o mundo não o conheceu.
não reconheceu nele a verdade, o verdadeiro enviado por Deus. O mundo não reconheceu isso. O mundo não acreditou nessa verdade. Ele diz também no versículo 11 que os seus, ou seja, os judeus para quem ele veio, não creram nisso também. Não creram nele, não creram na verdade que é o Senhor Jesus. Então João está aqui no versículo 14, no versículo 17, dizendo: ele é a verdade. Ele é o verdadeiro, ele não é um engano, ele não é um mentiroso. Essa é a verdade. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é o Verbo, é o Filho encarnado. João está declarando e afirmando isso. E no decorrer do seu evangelho, ele não deixou de dizer o que Jesus disse de si mesmo. João 14, versículo 6. Eu sei que a maioria também conhece. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não há nele mentira, não há nele engano. Pedro disse isso na sua carta. Então Jesus é a verdade. Ninguém vai ao Pai, disse ele, ou vem ao Pai, se não for por mim. Então Jesus, João está dizendo aqui que é a verdade. João, além do Evangelho, ele escreveu também 3 cartas. Na sua primeira carta, ele vem combater algumas heresias, alguns ensinos errados que estavam acontecendo naquela igreja para quem ele enviou a carta. E você lendo a carta, você vai encontrar diversas vezes ele falando sobre a verdade. Ele cita isso, a verdade. Diversas vezes ele falando sobre o que é verdadeiro. Diversas vezes ele falando o que é o engano. Então João está tratando sobre o que é a verdade. E no capítulo 5 dessa carta de 1 João, você pode abrir, por favor, 1 João, capítulo 5, no versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus, ou seja, Jesus, veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João está declarando aqui que Jesus Cristo é a verdade. Nós temos visto, e isso não é de hoje, já acontece há séculos, né? Que dizem que existem muitos deuses. Deuses com D minúsculo, deuses entre aspas. Deuses que na verdade não são deuses. Mas as pessoas creem em muitos deuses. Há também muitos ensinos por aí se dizendo como verdadeiros, como reais, como verdade. Mas que na verdade tem enganado completamente as pessoas e tem levado essas pessoas à destruição. João está dizendo para nós estamos no verdadeiro. Nós não estamos no engano. A nossa fé não é uma fé em alguém que não é verdadeiro. O ensino que nós recebemos da Bíblia não é enganoso. Quando chegar o final da nossa vida, ou quando Jesus voltar, nós não ficaremos decepcionados por crer nele. É isso que João está dizendo. João está dizendo: continue com a sua fé, continue firme, crendo no Senhor Jesus, porque este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a verdade. Então o Natal significa isso. Às vezes, se alguém pergunta para nós: o que é o Natal? Por que vocês comemoram o Natal? É o nascimento de Cristo. Mas não é só isso. O nascimento de Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é o nascimento de Cristo, é muito mais do que dizer só o nascimento de Cristo. Significa dizer: o Deus que eu creio veio até mim. Deus, o Deus Todo-Poderoso, se tornou um ser humano para nos salvar. Deus não nos abandonou, mas Ele veio até nós. Ele abriu o caminho de volta para Ele. Ele nos deu da graça dEle, da bondade dEle, do favor dEle, do amor dEle. Ele é a verdade e eu não temo crer nele. Eu não vou ficar decepcionado, decepcionada,
porque eu sei que eu estou crendo na verdade, não no engano. Este é o real significado do Natal. Como diz a cantata, uma música da cantata dos adultos, o real Natal é Cristo. O Natal real é Cristo. E venham, é linda essa cantata. Para terminar, eu quero só dizer duas coisas. Neste evangelho, neste mesmo capítulo, capítulo 1, João diz, a gente pode entender o seguinte, que diante desta verdade, diante deste Natal, o ser humano não pode ficar distante, alheio. Por causa da vinda de Cristo, o ser humano, ele tem dois posicionamentos, duas respostas. Ou ele faz como o mundo tem feito e os judeus fizeram como nação, rejeitam Jesus Cristo e vão sofrer a consequência disso, ou seja, continuar separados de Deus, do amor, da graça e de toda a beleza que Deus tem para seus filhos. Ou então, eles vão receber a Jesus Cristo, tomar a posição de crer nesse Jesus e serem feitos filhos de Deus, como diz o versículo 12, e poder desfrutar já aqui na terra da presença de Deus, do cuidado de Deus, desta graça, desta verdade, dessa presença que nos consola, que mesmo sendo fracos, nos faz fortes. Então o ser humano tem dois posicionamentos, ou ele continua rejeitando a Cristo, ou ele o recebe, ou ele entrega a sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que tomaram a decisão, que creem nessa verdade e que tomaram a decisão por Cristo, entregaram suas vidas a Ele, foram feitos filhos de Deus e agora comemoram o Natal sabendo o que significa o Natal. Que o Natal real é Cristo e tudo que Ele trouxe para nós. Mas pode ser que haja também entre nós aqueles que ainda não creram nisso, não se renderam a esse Deus tão maravilhoso que não poupou o seu único filho, seu próprio filho, mas entregou ele por todos nós. Se há alguém aqui nessa manhã que não entregou, não creu no Senhor Jesus, não perca essa oportunidade. Entregue sua vida a Ele agora. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu ouvi essa palavra e eu acredito nela. Eu acredito que o Senhor veio para nos salvar e eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu peço: Senhor, me salva. Recebe a minha vida, me faz sua filha ou seu filho. Não sei. Faça isso hoje e venha no dia 23 celebrar o Natal real, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.